Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar sobre gestão de projetos, com foco num termo já bastante conhecido no mercado, chamado de transformação ágil. E aí, para essa conversa, eu recebo um especialista, Danilo Souza, e o Danilo é conhecido no mercado por uma atividade chamada de Agile Coach, e ele é gerente de agilidade da Fint também. Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, Sebastião. Todo nosso. Danilo, quero saber um pouco mais sobre essa terminologia, Agile Coach, e também sobre a sua empresa, a empresa que você trabalha, né? A Fint. Me conte um pouco mais para a gente conhecer o Danilo e aí depois a gente continua a conversa. Perfeito. Bom, eu sou formado na área de tecnologia, sou bacharel em sistema de informação e me especializei em gerenciamento de projetos e dentro do gerenciamento de projetos me especializei em agilidade. Então, assim, a agilidade ele é uma das áreas do gerenciamento de projeto no qual você foca muito mais na entrega de valor o mais rápido possível para o cliente. Certo? E sobre a empresa, né, sobre a Fint, que eu presto serviço, ela é uma empresa que automatiza o back-office jurídico. Né? Então, assim, nós usamos muita inteligência humana junto com a tecnologia para a gente conseguir mais eficiência nos processos jurídicos. Né? Então, resumindo, nós simplificamos muito o mundo jurídico, né? Que já é bem complexo. Ótimo. Voltando lá para a questão da agilidade, então, que chama bastante atenção, né? Como a gente faz processos mais ágeis e eficientes, e também não é só isso, né? Não é só fazer rápido. Eu queria que você me explicasse um pouco mais também sobre esse processo. Sim, agilidade, Sebastião, muita gente confunde em você fazer as coisas mais rápidas. E, na verdade, a agilidade é uma forma diferente de você pensar. Então, quando você diz que uma empresa é ágil, você está falando que as pessoas ali pensam de maneira diferente. Então, por exemplo, a gente procura, ao invés, às vezes, algum projeto que a gente pensa em entregar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a pergunta que a gente faz quando a gente usa agilidade é: o que a gente consegue fazer em 15 dias ou em 30 dias, ou o mais rápido possível, para entregar um pedacinho desse projeto para o cliente? Então, assim, em vez de pensarmos no todo, nós temos a ideia de que aquele todo vai ser entregue, só que nós entregamos em pedacinhos pequenos. E o grande benefício de entregar em pedacinhos pequenos é que o cliente já começa a ver benefício desde o começo do projeto e ele começa a dar feedback sobre aquilo. Então, às vezes algum projeto muito grande que foi idealizado de uma forma, se você utilizar a agilidade, ele pode acabar de uma forma totalmente diferente, porque o cliente ele começa a utilizar, ele começa a testar, ele começa a degustar aquele produto antes, começa a dar feedbacks e o time começa a fazer alterações e ter um produto bem mais adequado que o cliente precisa lá no final. Mas é complexo isso, Danilo? Porque exige, eu imagino, muita estratégia, né? Uma gestão até de tempo muito rigorosa, né? Como é que se dá isso? Dá um exemplo. Assim, na verdade é até simples, só que o simples não é fácil de aplicar. Né? Então, assim, um exemplo prático disso, se a gente pensar num projeto, por exemplo, um projeto de câmbio que nós temos dentro da Fint, né? Um projeto de inteligência artificial, no qual nós criamos modelos de inteligência artificial para identificar operações, né? Identificar faturas de transações cambiais. Ao invés da gente fazer esse projeto como um todo lá na frente, né? Entregar o produto final lá na frente, nós pensamos em o que o cliente precisa para aquele momento, o que é mais importante para o cliente. Poxa, o que é mais importante para o cliente é a gente saber se a inteligência artificial está ou não está conseguindo identificar aquela fatura, conseguir comparar aquela fatura que o cliente anexou. Então, nós não deixamos isso lá no final, nós fazemos isso primeiro. Ele é o mais importante, nós adiantamos isso, entregamos e testamos isso com o cliente primeiro. E aí o cliente vai validar, fala, poxa, está no caminho ou não está no caminho. E aí a gente vai fazendo e vai se adequando, né, no decorrer do projeto. Na verdade, resumindo, ele é até mais simples, né, só que ele é uma forma de se pensar um pouco mais disruptiva, né, no qual a gente foca realmente naquilo que tem importância, naquilo que tem valor para o cliente. E isso é um processo já orgânico nas empresas, eu digo, a gente está num sistema, a gente está evoluindo nesse sentido, tem muitas empresas fazendo isso. Que erros ainda se cometem nesse sentido para se conseguir fazer um projeto desenvolver com eficiência? Sim.
Muitas empresas ainda estão engatinhando nesse assunto. Algumas já descobriram que isso realmente dá mais resultado, mas muitas empresas ainda estão descobrindo, muitas empresas ainda estão vindo da gestão mais tradicional do gerenciamento de projetos e caminhando para essa gestão mais ágil. Né? Muitos dos contratos ainda são fechados com escopo fechado. Muitas empresas, na hora, até nós mesmos, quando nós vamos fechar algum contrato, fechar algum projeto, nós queremos saber quanto que ele vai custar, nós queremos saber quanto tempo que ele vai levar. E dentro da agilidade, a gente deixa isso um pouco de lado. A gente fala assim, poxa, não se preocupa tanto com aquilo que vai ser entregue, se preocupa em passar o problema. Então a gente abraça o problema e fala, poxa, nós precisamos resolver esse problema. Como nós vamos conseguir realmente resolver esse problema? E a gente vai pensando daquela forma que eu falei, em pedacinhos pequenos, né? Então, as empresas estão engateando, é uma forma ainda muito... A gente está quebrando alguns paradigmas dessa forma tradicional, mas as empresas que estão utilizando essa nova forma de pensar, estão conseguindo muito mais resultado. E como eu disse em algum momento, nós conseguimos um produto muito mais adequado lá no final, muito mais encaixado com a realidade do cliente. Uma parte da gestão de projetos, então, né? Porque havia uma gestão de projetos toda por um período que você tem que concluir, por exemplo, e aí você vai fazer essa gestão escalonada, talvez, mais ou menos por aí. Quer dizer, o projeto não perde o valor, a importância que ele tem, mas ele vai sendo feito em partes. A relação com a gestão é muito forte, é isso que eu quero dizer, né? Isso, a relação com a gestão é muito forte. Ele não é necessariamente... Ele nasceu dentro do gerenciamento de projetos, mas hoje a gente eles se divergiram bastante. Então, assim, dizemos que um projeto você pode entregar ele de forma ágil, né, em interações. Né? Então, assim, entregamos eles em ciclos. E, por exemplo, na Fint, nós entregamos eles em ciclos de 15 dias. Então, um projeto que um cliente fecha, nós não entregamos, o cliente ele não vai demorar muito para ver o resultado daquele projeto. Ele vai geralmente levar 15 dias para ver o primeiro resultado daquele projeto já, né? Rumo àquele problema que ele precisa ser resolvido. E o que é que a gente considera projetos que podem fazer parte desse processo de agilidade aí? Que projetos dentro da empresa? É para tudo isso? Desde eu gerenciar pessoas, gerenciar estoque, para tudo eu consigo aplicar essa agilidade, desenvolver esse processo ágil? Consegue, Sebastião. Nós utilizamos, por exemplo, em processos de tecnologia, inclusive já estamos bem mais maduros em questão de projetos, né, dentro da área de tecnologia. Então, nossos produtos que nós temos, né, nossos produtos, softwares que nós temos, todo projeto, toda funcionalidade que nós vamos lançar, a gente faz já dessa forma, né? Sempre, a gente tem, por exemplo, uma figura de um Product Owner, que é o responsável pelo produto. Podemos até traduzir para um representante do cliente. Esse representante do cliente, como eu disse, ele vai focar, né, o ágil ele foca no problema, né, ele foca assim, qual que é o problema que nós precisamos resolver. Então o Product Owner ele vai realmente se conectar com o cliente e ele vai trazer toda essa conexão que ele teve, todo esse conhecimento que ele teve ao se conectar com o cliente para dentro do time. E aí dentro do time, né, de aproximadamente 9 pessoas, esse conhecimento ele é disseminado, né? Ele vai passar a percepção, falando, poxa, o que nós realmente precisamos entregar? Então nós fazemos essas entregas, né? Como eu disse, de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias no máximo. Isso dentro de software, né, dentro da área de tecnologia. Mas nós temos, por exemplo, operações de cadastro, por exemplo, operações de cadastro jurídico, que eles utilizam conceitos ágeis. Então, assim, a pergunta que eles sempre, né, que o time sempre tenta responder é: o que eu preciso fazer para o meu cliente? O que eu consigo melhorar dentro do meu processo em 15 dias para o meu cliente? Repare que eu não estou falando em a gente fazer alguma melhora daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, até daqui a 1 mês. Mas a gente pensa no próximo ciclo de trabalho nosso. O que eu consigo melhorar? Vamos focar e fazer um Kaizen de processo, né? Ver o que a gente consegue melhorar como time para entregar melhor para o cliente. Então, sempre dessa forma. Então, dei um exemplo aí de tecnologia e um da área operacional, né? Sempre pensando em melhorias. E qual é o resultado disso na empresa? Mais do que pelo projeto em si, há um envolvimento de todo o corpo, talvez, de todos os colaboradores. Isso se torna algo, depois, volto com algum termo orgânico, a gente passa a agir de forma mais ágil nos processos que se faz no dia a dia?
Acontece dessa forma também? Acontece, Sebastião. Isso é uma cultura, é uma forma diferente de pensar. Então, nós temos valores que nós praticamos no dia a dia, que a gente procura cada vez mais praticar esses valores para entregar melhor esses resultados. E, assim, para a empresa, isso muda totalmente. Ela muda tanto os resultados que a empresa consegue entregar, porque ela consegue entregar muito mais resultado para o cliente, como a gente está mais conectado com o cliente, então a gente consegue realmente entender o problema do cliente. Então o cliente ele fica muito mais satisfeito. E muda também as pessoas, porque as pessoas elas conseguem ficarem mais satisfeitas naquilo que elas estão trabalhando, né? Porque elas veem aquele resultado sendo entregue. Aquilo que elas estudaram, elas têm a oportunidade de colocar mais em prática. Elas têm a oportunidade de, costumo falar de brilhar, ter mais maestria naquilo que elas estão fazendo, né? Quando a gente fala de agilidade, nós damos muita autonomia para as pessoas, né? Geralmente, em gestões tradicionais, por exemplo, como você disse no gerenciamento de projetos, nós temos a figura de um gerente de projetos, né? E o gerente de projetos ele fica ali responsável pela entrega, ele fica responsável por entregar aquele projeto. Quando a gente fala de agilidade, né, em um mindset ágil, né, numa forma de pensar ágil, essa responsabilidade ela passa a ser do time. Então, é até meio contraintuitivo, né? A gente falar que a gente vai passar mais responsabilidade para o time vai se sentir melhor. Mas o time, ele acaba, por ele ter mais autonomia, ele consegue se conectar com aquele conhecimento dele, ele consegue se sentir mais pertencido àquilo que ele está fazendo. Entendeu? Então, Danilo, mas acentuando ainda nisso, como é que se dá esse envolvimento, esse engajamento de toda uma equipe para que tenhamos resultado lá no final das contas? É benefício isso? Ou há algum reconhecimento, uma forma de retribuição? Não sei se uso esse termo, mas como você consegue convencer uma equipe de que é importante, que a gente haja com processos ágeis, que isso tem retorno para você também, para que não pareça isso como uma meta simplesmente, nós temos que cumprir tal e temos que fazer tal, porque temos que ter agilidade no processo. Então eu queria entender como se dá essa coisa de forma sutil e ao mesmo tempo eficiente, enfática, de trazer um time para que um processo de transformação ágil aconteça com eficiência. Sim. Numa gestão tradicional, geralmente a gente distribui atividades, né? E as pessoas saem fazendo as atividades, elas saem, né, entregando aquelas atividades para entregar aquele projeto no final. Quando nós utilizamos o conceito, nós utilizamos agilidade, a gente não distribuímos mais atividades, e sim a responsabilidade. Nós deixamos claro o propósito. Então lembra que eu comentei sobre o problema? Então a gente não quer saber como que a gente vai resolver o problema. A gente traz o problema para a mesa, né, e discute junto com o time. Então o próprio time vai discutir, ele vai vestir a camisa, ele vai falar assim, poxa, nosso propósito com esse projeto aqui, a gente precisa resolver o problema XPTO aqui do cliente. Então a gente vai se debruçar em cima desse problema e verificar como time, qual que é a nossa sugestão, o que a gente consegue fazer para entregar esse resultado para o cliente, né? Como que a gente consegue resolver esse problema do cliente. Então é natural, Sebastião, as pessoas, a partir do momento que elas entendem esse problema, que elas realmente estão dispostas a resolver esse problema, elas naturalmente se conectam mais com o cliente e elas buscam uma melhor solução para o cliente. Diferente de um gerente de projeto ou de uma figura, de alguém, de um gerente, falar assim, poxa, o problema do cliente é esse, vocês precisam fazer isso e isso assado. Né? Dentro da agilidade, eles pegam um problema e eles resolvem o problema. Então a conexão, a gente quebra os cotovelos da comunicação, né? A conexão ela fica muito mais próxima, fica muito mais intensa e, consequentemente, a gente consegue um resultado muito maior. Muito bom. Muito mais rápido. Ótimo. E aí a gente volta a essa questão da gestão bem feita, né? Um gerenciamento de pessoas também bem feito, né? Vamos continuar nessa conversa, Danilo? Vamos fazer um intervalo rapidinho, que a gente já volta. Eu tenho muito para perguntar para você ainda sobre isso, tá bom? Você aguarde um pouquinho aí que a gente volta já. Você também, aguarde um pouquinho, o Rumo Certo volta em instantes. De volta com o programa Rumo Certo, e hoje você está acompanhando uma conversa interessante onde a gente fala de gestão de processos
e também de agilidade, de transformação ágil nos processos aí na sua empresa. E aqui nessa conversa está comigo Danilo Souza, gerente de agilidade de uma empresa chamada Fint, e é chamado também, desenvolve uma atividade no mercado chamada de Agile Coach, né, Danilo? Danilo, me diga mais, rapaz, a gente falava aí do quanto é importante uma gestão bem feita para ter o engajamento de todo mundo. E eu te pergunto, isso é uma tendência, né, Danilo? Primeiro, isso é uma tendência porque a gente também tem consumidores com exigências diferentes, querem resultados mais rápidos e as empresas têm que se adaptar a isso também, né? E eu te pergunto a viabilidade de processos e talvez uma micro e pequena empresa não tenha lá um departamento ou um gerente de processos, né? De projetos, quis dizer, que possa desenvolver, um processo e de forma mais ágil. Mas talvez eu, como microempreendedor, dono de uma pequena empresa, de um salão de beleza, quem sabe, né? Como posso também adotar técnicas, orientações, dicas até da transformação ágil para que seja mais eficiente o meu trabalho? É viável para todo mundo, Danilo? É viável sim, Sebastião. A gente não precisa ter a figura de um Agile Coach dentro da empresa para conseguir praticar o mindset ágil. Tanto que olha que interessante, né? O nome é Agile Coach, né? Nós estamos lá, a minha função basicamente é treinar as pessoas para elas pensarem dessa forma. Né? Então nada impede delas buscarem treinamentos, buscarem conhecimento para já pensar dessa forma. Então, por exemplo, uma empresa, como que ela pode praticar a agilidade, né? Dentro da agilidade nós buscamos muito entrega constante, né? Entrega de valor constante e buscar feedback do cliente. Então, se a gente pensar, por exemplo, uma empresa que está começando hoje, uma empresa vamos supor, uma empresa, uma barbearia, por exemplo, né? Poxa, se ela não precisa ter, imaginar o produto dela, ir lá e, enfim, fazer todos os procedimentos para conseguir montar essa empresa e fazer isso para um projeto daqui a 3 meses, para daqui a 6 meses. Poxa, por que não ela já começar ágil? O que eu quero dizer em começar ágil? O que ela pode fazer já para ela entregar daqui a 15 dias ou daqui a 30 dias, já começar a gerar valor para o cliente? E aí, quando o cliente começar a ver que aquele produto está sendo prestado, ela já vai falar, poxa, ela vai começar a dar feedback. Poxa, olha que legal, eu gostei bastante aqui da recepção. Poxa, então o empreendedor ele já vai ver que está no caminho certo em relação à recepção. Mas não gostei muito em relação aos profissionais que estão aqui, ou não gostei muito da forma que eu agendei um horário. Então ele vai dar esse feedback e o empreendedor ele pode ir fazendo esse ajuste através dos feedbacks que o cliente está dando. Então, se eu não tiver o feedback lá, ou mesmo com o feedback além dele, talvez, como eu começo a identificar, eu, enquanto empreendedor, que eu preciso fazer de forma mais ágil, porque às vezes a gente está na corrida do dia a dia, em busca de resultados, né, de atender ali o serviço, e essa pressa, entre aspas, pode ser negativa também, né? É preciso a gente definir bem o que é agilidade e o que é pressa nos negócios. Mas o que você diria que erros mais comuns, talvez, ou que pontos que devam ser observados com maior atenção para entender que eu preciso aqui adotar um processo de transformação ágil? Sim, os erros, assim, dentro de um empreendedor pode cometer é ele deixar de ouvir o cliente. Então, a partir do momento que nós entregamos um projeto, nós fazemos um negócio, por exemplo, de forma ágil, é sempre considerar a opinião do cliente. A gente sempre considerar que, poxa, para que é esse negócio? Né? Lógico que uma empresa ela visa obter lucros, né? Mas para obter lucro, ela precisa entender o cliente, né? O negócio está ali para o cliente. Então, quando a empresa ela deixa de entender de considerar esse feedback do cliente, ela infelizmente ela está fadada ao fracasso. Né? E se ela traz o cliente para si, se ela ouve a opinião, e se ela, ao invés dela fazer projetos grandes, ela faz projetos pequenos, ela testa a hipótese. Fala, poxa, aqui dentro do meu mercado, por exemplo, como que eu posso fazer para o meu cliente se sentir mais à vontade? E às vezes é natural vir algumas ideias muito que custam bastante, né? Algumas ideias que levam-se muito tempo. Né? Por exemplo, poxa, eu posso colocar ar-condicionado aqui na empresa. Mas será que ar-condicionado, será que o clima realmente tem sido um problema aqui para os meus clientes? Então vamos tentar fazer isso de maneira ágil, vamos colocar aqui alguns ventiladores
para a gente ver se isso já está no caminho, rumos, né, dentro daquilo que o meu cliente espera. É curioso, né, que a gente está falando de agilidade, mas eu preciso ter calma nos procedimentos, né? Pode-se testar primeiro, né, para ver se é preciso, né? É preciso fazer com eficiência, sobretudo, né? E é isso também é uma curiosidade. Bom, você falou aí que é interessante que se eu adotar um processo de agilidade eficiente, já reduz o custo para começar, né? Então tem gestão de custo aí nesse processo. Mas eu queria saber como que a gente consegue mensurar resultados disso lá, de receita mesmo, no final das contas, depois de desenvolver um projeto desse, de implantar ele todinho. Quando eu percebo, ou vem resultados mesmo em métricas, né? Ou a coisa é mais subjetiva, é mais, bom, o ambiente melhorou, o clima melhorou, eu estou vendo mais gente satisfeita aqui. Mas se trabalha com métricas também nesse caso, né, Danilo? Sim, Sebastião, muitas métricas, né? Nós trabalhamos muito com métricas de eficiência e métricas de eficácia, né? Então, assim, nós trabalhamos muito com métricas de eficiência para saber se o time está fazendo de forma mais eficiente, se ele está realmente obtendo resultados naquilo que ele está fazendo. Como eu disse, as entregas, elas são em ciclos, né? E geralmente de 15 em 15 dias. Só que nós só sabemos se estamos no caminho certo se a gente avalia essas métricas, né? Então, o time ele está constantemente avaliando as métricas ali dentro do time. E também as métricas de eficácia, que são as métricas para saber se o resultado está adequado. Então, assim, uma empresa ela já pode ter métricas ou ela pode começar a implantar métricas, como, por exemplo, o NPS, né, a satisfação do cliente, pode verificar métricas, por exemplo, do ticket médio. Poxa, o ticket médio aumentou perante aquela ação que eu coloquei, né? Como eu estava falando o exemplo do ar-condicionado, o meu ticket médio, né? O valor da nota fiscal lá no final, o meu cliente está gastando mais pelo fato de eu ter colocado um climatizador aqui na empresa. Então, assim, você vai sempre acompanhando e vendo se isso dá resultado, né? Então, esse feedback é muito importante, né? Para você saber se está ou não está no caminho certo. Muito bom. Danilo, e que interferência, e eu imagino positiva, tem a tecnologia, o avanço da tecnologia, a facilidade também de lidarmos com processos, com softwares, para que eu possa fazer um processo de agilidade na minha empresa? Sebastião, foi importante você ter falado sobre tecnologia, porque geralmente existe um gap muito grande das empresas quando elas estão pensando em entregar o produto final, né? A tecnologia, ela acaba, os programadores eles acabam trabalhando sozinhos. E eles pensam em entregar aquele produto unicamente ali, né? Eles não pensam em entregar o resultado final para o cliente, né? Então, essa tecnologia é muito importante nós utilizarmos processos ágeis, né? Porque a gente traz o cliente para dentro e a gente vai testando aos poucos, né? Poxa, está ou não está dando resultado, né? Então, dentro da tecnologia, a agilidade, ela praticamente resolveu o problema, né? A gente resolveu o problema de entregar produtos que não prestam para nada, né? Então, como as entregas elas são constantemente, então a gente está realmente sempre muito em contato com o cliente e, consequentemente entregando um projeto muito mais adequado, né? Um produto muito mais adequado para o cliente. Eu imagino torna as empresas mais competitivas e mais preparadas também, né? A gente viu aí com o caso da pandemia, volta e meia, a gente vai citar a vida inteira a passagem da pandemia aí pela vida de todo mundo e pelas empresas também, né? Que eu imagino empresas mais preparadas, com processos que talvez a pandemia tenha nos forçado a aprender a fazer, saibamos enfrentar adversidades com mais eficiência daqui para frente, né, Danilo? Tem isso também, né? A pandemia foi um ensinamento nesse sentido, né? Precisamos estar mais preparados para adversidades, né? Pequenas ou não, mas precisamos estar mais preparados, né? Sebastião, esse assunto sobre a pandemia foi para provar que a agilidade realmente precisa ser feito, né? Por quê? O que aconteceu na pandemia? As empresas precisaram se adaptar. E quando as empresas foram se adaptar, muitas delas viram que elas não conseguiram se adaptar. E muitas, né, infelizmente, acabaram fechando. Quais as que tiveram melhor sucesso, né? Quais as que conseguiram sair melhor da pandemia? Aquelas que falou, poxa, eu não consigo mais abrir, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei se eu vou poder abrir daqui a 15 dias, daqui a 20 dias. Em alguns casos, empresas de eventos, por exemplo, né, que praticamente demoraram muito para retornar, né? Levaram-se mais do que um ano para retornar. Então, as empresas que tiveram sucesso foram aquelas que se adaptaram muito mais rápido, aquelas que descobriram e falaram, poxa, eu era um restaurante que eu fazia e vendia comida, que as pessoas vinham até mim, como que eu consigo me adaptar? E aí ela pode fazer, falar, poxa, eu consigo fazer aqui uma marmita, mas será que marmita é o que as pessoas querem? Né? E talvez as pessoas querem algum prato mais gourmet ou não,
né? Independente do que seja, né? Então, o importante é a empresa saber ter esse feeling, né? Fazer uma alteração. Falar, poxa, eu não consigo mais abrir, né? Por conta da pandemia, né? Veio um decreto que eu não posso abrir. O que eu consigo fazer daqui a 15 dias para conseguir entregar valor para o mercado? Poxa, posso tentar fazer um Marmitex. Poxa, esse Marmitex vendeu bastante? Ou não, esse Marmitex ele teve algum problema aqui, sim, algo que aconteceu que ele não vendeu muito. Vamos tentar fazer algum ajuste aqui, tentar fazer ele um pouquinho mais gourmetizado, tentar fazer ele um pouquinho mais saudável, né? Então, ouvir o público e se adaptar constantemente. Por isso que é importante o feedback constante, as entregas constantemente. Muito bom. Danilo Souza, especializado em transformação ágil nas empresas. Foi ótima conversa contigo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelos seus conhecimentos e esclarecimentos, viu? Volte sempre a conversar com a gente. Muito obrigado, Sebastião. O prazer foi meu. Prazer todo nosso. Um abraço grande. E um abraço grande para você também que ficou conosco até agora. Eu volto no próximo programa. Até mais.